Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atentos. Hoje, em nossos estúdios, o supervisor de meio ambiente, Cláudio Júnior Araújo, e também a gerente em vigilância em saúde, Daniele Casaroto. Sejam muito bem-vindos à Sessão TV Atende. Obrigado. Muito se fala sobre pombos. A gente percebe que existe um grande número de pombos na cidade de Andradas. Dani, esses animais, eles causam risco à saúde? Sim. Os pombos hoje, independendo da quantidade e concentração da população, podem até ser considerados riscos para a saúde pública. Primeiro, risco ambiental e, consequentemente, para a saúde pública. Por quê? Eles vivem em grande concentração em ambientes muito insalubres, né? Então, acabam defecando, né, nos telhados, nos lugares escuros, úmidos, e isso faz com que fungos, micro-organismos, diversos micro-organismos sejam criados, propagados e acaba chegando para o homem. E isso sim pode trazer problema. Cláudia, a maioria desses pombos eles acabam ficando no lugar que eles encontram alimento. Sim, sim. Em locais onde há alimento, há água suficiente para suprir a necessidade deles, onde há abrigo. Então são os locais onde eles escolhem justamente para se alocar. Está correto, pessoal, passear na praça, passear na rua, jogar lá o pão, o milho para os pombos alimentá-los? Não, de forma alguma, porque vai ajudar justamente na questão da propagação dos pombos. A procriação deles vai ser facilitada diante da facilidade de encontrar um alimento. E eles têm um poder de reprodução muito grande também, né? Sim, sim. Eles têm um poder de reprodução de 5 a 6 vezes crias no ano, onde para cada cria são postos 2 ovos por cria. Daniele, a relação de doenças desse animal é muito grande, né? São mais de 50 tipos. Confirmadas, diretamente relacionadas, são 57. Mas existem muitas outras doenças que podem ter relação e não são diretamente relacionadas porque é difícil fazer exames, né? Mas esses animais, eles acabam levando ali fungos, bactérias, que a princípio podem causar doenças simples, comuns assim, e acaba até passando despercebido. Diarreia, dor de cabeça, problema respiratório, alergia, micose, né? E isso pode agravar, né? Existem algumas doenças que são muito graves. A mais conhecida é a criptococose. Ela é uma micose sistêmica que tem uma letalidade muito alta e pode ser tem a mesma sintomatologia da meningite. Então ela leva ao óbito e ela acontece por quê? Né? Isso que a gente precisa esclarecer para a população. Todas essas doenças são transmitidas através das fezes dos pombos. Elas ficam ali acumuladas, ali cria fungo. Essas fezes, né, elas secam, o vento espalha e aí por via respiratória a gente acaba inalando esses fungos, né, no caso da criptococose. E aí há também de se explicar que algumas das mais graves doenças transmitidas pelos pombos, elas se desenvolvem em organismos imunodeprimidos. Os organismos imunocompetentes, né, as pessoas saudáveis, elas tendem a se curar, a reverter sozinho. Só que são muitas as doenças, né? Então é importante sim fazer a prevenção e essa é a melhor arma, né? A gente não tem como proibir o fungo de ser propagado pelo ar, mas a gente tem como evitar os As, né? O alimento, a água e o abrigo, que faz com que os pombos se multipliquem muito. Né? No caso, causa doença, mas eu não posso, né, Cláudio, sair caçando pombos aí. Isso é um crime ambiental. É um crime ambiental, a pessoa pode se responsabilizar criminalmente por uma ação como essa. A pessoa que em casa percebe que o pombo está fazendo ninho ou está se alojando lá, tem algumas dicas para conseguir aí se prevenir que o animal não fique naquele local? Sim, tem alguns repelentes que não são nocivos ao animal, simplesmente impedem com que ele sente um pouco de repulsa em pisar em alguns repelentes que são em forma de gel. Então, dessa forma, eles são repelidos. Outra forma também é a colocação de telas, de forma que elimine os abrigos, né? Então, dessas duas formas já consegue-se, vamos dizer assim, espantar um pouco o local onde
o pombo está, que tem o abrigo do pombo. É comum ter esse animal em todas as cidades? É comum, é um animal que se adaptou muito bem às cidades, né? Justamente pela facilidade de abrigo, alimento e água. Então, é muito comum em todas as cidades ter pombos. Não há predadores, né? Não há. Então, se ele está lá no meio rural, tem os predadores, Sim. né? Tem o gavião, tem o falcão, tem o gambá, né? Agora, na cidade não tem predador. Ele tem tudo, ele se adaptou super bem, Sim, né? sim. E como eles se reproduzem muito facilmente, a população cresce rapidamente. A melhor coisa é não alimentá-lo para ele ir embora. Exatamente. Se ele não encontra alimento, ele vai procurar outro local. Sim, sim. Se ele não encontra o alimento, ele basicamente vai até outro local para ver se consegue o alimento dele. Vocês acreditam que falta um pouco de conscientização da população? Porque todos tratam, às vezes, pela beleza, olha aqui que bicho bonito, tem alguns significados, vou cuidar para estar aqui, de repente vai aumentando. A gente vê isso aqui em Andradas, na própria praça, a gente percebe isso. E a pessoa vai cuidando dele. Sim, a população às vezes não sabe que eles podem transmitir esse tipo de doença, né? E nem doenças tão graves, então acaba alimentando. E outros animais que a gente alimenta na rua também por hábito, né? Os cachorros, os gatos que se acaba deixando a ração ali, acaba atraindo pombos. E outros roedores que também são considerados pragas, né? A prefeitura, os órgãos de meio ambiente não podem intervir nessa situação do animal, né? Não, de forma alguma. O meio ambiente só pode intervir nessa situação quando houver uma epidemia. Ainda mesmo assim, diante de uma epidemia, a gente tem que procurar o IBAMA, pedir uma autorização para que os pombos sejam dessa forma eliminados. Mas só em situações de epidemia mesmo. Vocês percebem, vocês têm ouvido relatos de pessoas que vêm reclamando desses animais? Ou é aquela história bonitinha e vou cuidar? Como vocês percebem isso hoje no contato com a população? Olha, a gente vê os dois casos, população que reclama justamente por ter a presença dos animais, mas ainda tem aqueles que continuam ainda alimentando por desconhecer mesmo as questões de doença, por achar o animal simplesmente bonitinho. Muita gente se ouve essas histórias de pessoas que caçam o animal para se alimentar. Isso também é um risco muito grande para a saúde, né? Sim, além de ser um risco para a saúde, é um crime ambiental também, por ser um animal. Ele não pode ser caçado, nenhum animal pode ser caçado. Isso se enquadra também na pomba do ar? Também. Ou seja, a menor coisa que as pessoas podem fazer hoje para evitar doenças é não alimentar os pombos. Exatamente. Protegeu, não deixar que existam abrigos, né? Sim. Então fechar todas as aberturas de telhado, né? Eles gostam também de árvores, né? Sim. Então, nesse caso, pode às vezes até telar, evitar de deixar alimento exposto, né? Até mesmo para os animais domésticos. Então, o gato, o cachorro, eles também podem ser contaminados pela criptococose e outras doenças transmitidas pelos pombos. Então, eles podem sofrer com isso também, além do homem, né? Existem uma série de doenças que esses animais podem adquirir. Então a gente não pode deixar o alimento, né, a ração ali durante toda a noite ou todo o dia, né? Coloca a ração na hora que ele vai comer o que era necessário, guarda o pote e coloca de novo na próxima refeição. É importante não manipular pombo, né? Passar a mão e tal. As calhas, elas devem permanecer sempre limpas, né? Só que a limpeza de calha deve ser feita, especialmente no lugar que tem muito pombo, com luva e máscara, para não inalar os fungos, né? E telhados, forros, eles também devem ser mantidos limpos, sempre com o cuidado de luva, máscara. Já a gente agradece a participação de vocês e o esclarecimento a toda a comunidade. A gente que agradece a oportunidade. Obrigado. Chegamos ao final de mais uma sessão TV Atende. Conversamos hoje com o supervisor de meio ambiente da Prefeitura, Cláudio Júnior Araújo, e também a gerente em Vigilância e Saúde, Daniele Casarotto.